Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe essa tampa de vaso sanitário aqui, ela já tá prontinha, tá? Já preguei os bicos, já fiz o meio, o acabamento, tudo certinho. A proposta de hoje é eu mostrar para vocês como que eu faço a parte de trás da tampa do vaso sanitário. Bom, para começar, eu coloco na linha de baixo, eu utilizo a mesma cor do tecido que eu utilizar em cima, tá? Então, aqui nessa partezinha da linha de baixo, nessa canelinha aqui, nessa bobina, eu coloco a mesma cor do tecido que eu fiz os biquinhos, tá? Porque como eu vou trabalhar na parte de trás, então, a linha que vai vir na parte de trás tem que ser da mesma cor do tecido. Geralmente eu gosto de fazer com o mesmo tecido que eu faço o meio. Eu gosto de colocar na parte de trás o mesmo tecido, mas desta vez não sobrou. O tecido só deu para fazer mesmo a tampa e os tapetes de chão. Então, eu utilizei esse tecido aqui. Esse tecido aqui, eu emendei ele. Ele veio desta forma aqui para mim, ó, em tiras. São tiras bem compridas, nessa largura, mas o comprimento, elas são bem compridas. Elas estão dobradas aqui, então tem bastante tira aqui, elas são bem compridas mesmo. Então, eu peguei uma tira dessa, e aí eu dobrei 3 vezes e cortei, tá? E aí, elas ficaram em 3 pedaços iguais, foi aonde eu fiz essas emendas aqui, ó. Aí, eu emendei aqui e emendei aqui. Daí, eu peguei, depois que eu emendei, fiz essas emendinhas, eu fiz a bainha na parte de baixo, que essa aqui é a parte que vai ficar para baixo da nossa tampa do vaso sanitário, né? E na parte de cima, eu arredondei conforme o molde da tampa, né? Vim aqui com a tesoura e arredondei conforme o molde da tampa, de uma forma que sobrasse pelo menos uns 2 dedos maior que a tampa, tá? Então, para tá começando, para tá iniciando aqui, para pregar esse forro aqui na tampa, eu vou medir aqui certinho, vou colocar o avesso do tecido com o avesso da tampa. Então, eu vou medir aqui certinho a altura que eu quero, deixar tudo bem retinho, tá? E aí, eu venho com o alfinete e prendo um alfinete na parte de cima e um alfinete na parte de baixo, na lateral, em uma das laterais, né? Então, eu venho aqui, coloquei aqui um alfinetinho, e aí, nessas partezinhas aqui de baixo, eu vou colocar um alfinete, tá? De um lado apenas, porque o outro lado é onde eu vou começar a fazer a costura. Então, como eu não achei aqui nenhum alfinete, eu vou prender com uma presilhinha aqui. É só para não sair do lugar mesmo, né? Só para ficar aqui com a marcação certinha. Então, eu vou utilizar essas presilhinhas aqui, ó. Aí, eu venho aqui e coloco, só para não sair do lugar mesmo. Aí, eu coloco desta forma aqui. E aí, então, eu vou começar a costurar pelo outro lado. Não é por esse lado que eu vou costurar, não. Eu vou costurar por esse lado aqui. Deste ladinho aqui. Vou começar nessa extremidade aqui. E aí, eu venho passando a costura em toda a volta. Como que eu vou fazendo isso? Eu vou medir aqui certinho, deixar tudo esticadinho. Bem bonitinho, pra ficar bem alinhado. Pra não ficar torto depois que passar a costura. E aí, eu começo por aqui. Então, eu venho aqui, ó. Eu dobro esse excesso de tecido, esses 2 dedos que eu deixei a mais. Eu venho e dobro aqui, pra ele ficar bem rente a essa lateral aqui. E aí, é bem simples. Aí, eu venho dobrando e venho costurando. Dobrando e costurando. Vou fazer isso em toda a extensão da minha tampa, né? Coloco aqui bonitinho, dou um retrocesso, que é muito importante, a gente dá um retrocesso no começo e no fim da costura para não soltar. Depois que, conforme a cliente for utilizando ou ela for lavando, né?
Então, a costura tem que ficar bem firme. E aí, é só vir aqui, fazendo essa costurinha. Bem simples. Dobro. Deixo bem aqui, certinho, bem alinhadinho. E vou fazendo essa costura. Vou fazer isso em toda a volta e aí eu volto para mostrar o resultado para vocês. E o resultado, depois de todo costurado, é esse aqui, ó. Já costurei, ficou bem presinho, tá vendo? Só que esse tecido aqui, por ele ser branco, ele é meio transparente. Então, ele ficou parecendo as rebarbas da parte que eu dobrei, né? Aquela parte que eu joguei pra dentro. Essa partezinha aqui, ó. Ficou parecendo um tecido. Se fosse um tecido escuro, era isso aqui e acabou. Tá pregado o forro, acabou. Mas esse aqui ficou aparecendo, aquelas partes que eu deixei a mais, aqueles 2 dedos que eu deixei a mais, então ele ficou aparecendo. Aí, pra resolver isso, o que que eu faço? Eu viro a minha tampa aqui, ó, pelo lado do avesso, vou ajeitando ela, empurrando todas essas rebarbinhas aqui pra fora, vou empurrando tudo pra fora. E aí, eu venho com uma tesoura e refilo toda essa parte aqui, ó. Toda essa partezinha aqui que tá sobrando, eu refilo. Então, eu venho com a tesoura refilando, vou cortando aqui bem pertinho da onde foi costurado, mas não muito perto pra não desmanchar a costura e nem cortar o tecido pelo lado direito do tecido, tá? É só pra vir aqui, ó, com uma tesourinha mesmo, refilando. E aí, eu vou fazer isso em toda a volta da tampa aqui do vaso sanitário, e aí eu volto mostrar pra vocês como que fica. Prontinho, ele todo refilado, ele fica dessa forma. Aí, é só você desvirar ele, passar a mão por dentro pra ajeitar tudo direitinho. E aí, a tampa do vaso sanitário, ó, fica pronta. Sumiu toda aquela marcação daqui, tá vendo? E fica belezinha. Se o tecido fosse escuro, não há necessidade de refilar, porque não interfere em nada no uso, tá? Tá ok? Eu só fiz isso mesmo porque o tecido era transparente. Meus amores, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você não é inscrita no canal, se inscreve. Se você já é inscrita, meu muito obrigado. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!